Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Condição da Economia Sem Enrolação. É isso aí, galera. Falaremos hoje sobre fundos imobiliários. Na realidade, os melhores fundos do último mês, segundo uma matéria aqui, e também os melhores fundos da minha carteira. E o perigo de você olhar apenas alguns indicadores. Lembrando que estamos num momento complicado para os fundos imobiliários. Em baixa, muitas pessoas vendendo, a galera adora isso, né? Quer dizer, você vende o fundo na baixa e compra na alta. O que pode dar errado fazendo isso, né? Nada pode dar errado quando você vende na baixa e compra na alta, mas tudo bem. O importante é que eu vou mostrar aqui alguns fundos pagando bem, mas realmente tem que cuidar com essa questão de olhar poucos indicadores. Muita gente sofrendo aí porque selecionou os fundos errados. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, me diga aqui nos comentários a seguinte questão: qual fundo da sua carteira vem te pagando mais dividendos? É isso aí, me digam nos comentários o nome de um fundo, se quiser colocar dois, tudo bem, eu quero ver quais são os melhores fundos da galera. E também não se esqueça de se inscrever no YouTube. Muita gente era inscrita e de repente o YouTube tirou. Então me digam nos comentários qual o seu melhor fundo imobiliário e também se inscreva aqui no canal. Sem enrolação, então, falaremos sobre o desempenho dos fundos imobiliários no último mês, com algumas observações, muitos fundos aí passando por momentos difíceis. O IFIX encerrando em baixa no mês passado, encerrando em baixa no ano. O caso das Americanas tendo um impacto bem complicado, além do impacto real, teve um medo na galera. O carnaval, que diminui a liquidez, diminui o mês, tá? Mesmo assim, alguns fundos pagando bem. Então, fevereiro não foi um mês muito bom para os fundos imobiliários, também não foi nenhum desastre absurdo, e o ano também não está um bom ano. Mesmo assim, falaremos sobre 5 fundos imobiliários, de acordo com uma matéria, que tiveram os melhores dividendos no mês, e aqui está o grande perigo. São fundos interessantes, e no final do vídeo eu falarei sobre a minha conclusão. Então eu vou dar a minha conclusão no final do vídeo, também vou mostrar na minha carteira. Então 5 de acordo com a matéria e 5 da minha carteira, e quais observações a gente pode pegar de qualquer um. Lembrando que é um vídeo rápido, então se você gostou de algum fundo, gostei desse aqui, vai estudar. Nunca invista porque viu meu vídeo, viu o vídeo de outro, leu uma matéria. Tomem cuidado com isso aí. Então o primeiro fundo é o VSLH11, é um fundo de recebíveis. Olha só, guardem, primeiro fundo de recebíveis da lista dos 5 aqui, tá? Pagou em fevereiro 1,56 e no acumulado dos últimos 12 meses, 17%. É um fundo onde 77% dos títulos são vinculados ao IPCA, o segmento multipropriedade corporativa, então mais de 80%, na verdade mais de 85% focados nesse segmento, 21% desses recebíveis em São Paulo, Rio Grande do Sul com 23%, então você vê que não é só em São Paulo, né? Muitos fundos são concentrados em São Paulo, e temos algumas notícias desse fundo aqui, ó. VSLH11 recupera parte das perdas, sobe 18% no mês, no último mês, lidera altas de fevereiro, mas também é um fundo envolvido aí naquele problema do circuito de compras. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Segundo fundo, AR11, também do segmento de recebíveis, segundo fundo, segundo de recebíveis, pagando 1,38 em fevereiro e 16,26 nos últimos 12 meses, sem impostos, hein? É muita coisa, tá? É um fundo com 86% dos títulos vinculados ao IPCA, o último também era vinculado ao IPCA, só que aquele primeiro fundo estava mais em multipropriedade e esse aqui está mais com incorporação e loteamento. Diferencia um pouquinho. Eu gosto disso. Caso eu vá colocar algum na carteira, vocês sabem que eu sempre pego segmentos diferentes. Terceiro fundo da matéria, KNHY11, de recebíveis. Então vamos lá. Primeiro fundo, recebíveis. Segundo fundo, recebíveis. Terceiro fundo, recebíveis. Vai guardando que vocês vão ver o problema depois. Mas vamos voltar aqui para a tela. Em fevereiro pagou 1,38
e nos últimos 12 meses 13,25. Vocês já sabem que não vai dar para manter um rendimento desse tipo, né? Vinculado ao IPCA também, em grande parte, 73%. E é outro segmento, ó, residencial e escritórios. Bacana, hein? Terceiro FII, apesar de ser de recebíveis também, ele tem alocações diferentes dos dois primeiros. Próximo, VGIR11, também do segmento de recebíveis, pagando 1,35 em fevereiro e 15,26 nos últimos 12 meses. É um fundo com indicador diferente. Aqui a gente já tem 96,3% dos títulos vinculados ao CDI, bacana, e o segmento residencial. Quinto e último fundo imobiliário da matéria, dos melhores fundos do último mês, CACR11, também do segmento de recebíveis, pagando 1,32 em fevereiro e 16,81 nos últimos 12 meses. É um fundo vinculado ao IPCA, justamente igual aos três primeiros. Então nós tivemos 3 IPCAs, um CDI e outro aqui IPCA, e com uma boa distribuição geográfica. Então, segundo a matéria aqui, eles mostraram os 5 melhores fundos de fevereiro e todos esses fundos são do segmento de recebíveis. Bacana, bacana. Qual é o problema aqui? Que muita gente pegou lá em 2021 e no início de 2022 fundos de recebíveis nas máximas porque estavam pagando muito bem. Quando o IPCA reduziu um pouquinho, esses fundos diminuíram os pagamentos e aí acabaram despencando. Então, assim, eu não gosto de concentrar muito em um segmento, né? O recebíveis, o tijolo. Acho perigoso. Acho bacana uma diversificação. Mas tudo bem, a matéria não está aqui selecionando os fundos. Ela está mostrando quais foram os melhores em termos de pagamento. Esses aqui. Ok. O que eu vou mostrar agora? Os 5 melhores da minha carteira. E aí no final do vídeo a gente olha quanto custaria para montar essa carteira, quais as minhas observações. Vídeo super completo, tá? Então, já os 5 melhores fundos da minha carteira, no último mês, nós temos aqui o HFOF11, que é um fundo de fundos, né, que ele junta vários fundos imobiliários, e aí pode ter tanto recebíveis quanto tijolo dentro do fundo. Pagou 0,96 no último mês e 11,23 no acumulado dos últimos 12 meses. Conforme eu disse, é um fundo de fundos. Para quem não sabe, ele investe em vários fundos imobiliários. Então a gente pode ver aqui as maiores posições, ó. A maior posição tem 12,5, depois 12,1, depois 8,6. São vários fundos imobiliários. Não dá nem para a gente pegar e falar que é vinculado a um índice ou outro. Então, eu gosto de fundo de fundos. Quando o mercado bomba, eles conseguem ganhar muito dinheiro porque eles estão comprando e vendendo fundos. Eles compram vários, ficam recebendo os dividendos. Mas também compram e vendem fundos. Ah, Charlão, mas a taxa é maior. A taxa é um pouquinho maior. Ok, mas eles estão fazendo isso. Então eu gosto, acho bacana equilibrar a carteira um pouquinho com 1 ou 2 fundos de fundos, mas é a minha opinião, tá? Próximo fundo da minha carteira que teve um rendimento bacana, MXRF11. Esse é de recebíveis, super conhecido, porque é um fundo que a galera considera barato, né? Aquela cotinha de R$10, pagou 1,17 no último mês e 11,23 no acumulado dos últimos 12 meses. É um fundo de recebíveis, muito parecido com aqueles fundos da matéria. O bacana aqui é que nós temos 2 indicadores, é quase meio a meio ali, IPCA e CDI, então eu gosto desse tipo de coisa. E crédito corporativo e a parte comercial acabam liderando aí os investimentos do fundo. Outro fundo que foi muito bem na minha carteira em termos de dividendos foi o RECR11, conhecido da galera, de recebíveis. No último mês pagou 1,1% e no acumulado dos últimos 12 meses 14,74%.
São recebíveis, vocês já viram aí vários fundos desse tipo, a distribuição é um pouquinho diferente, então nós temos loteamento e incorporação puxando a carteira, alguma coisa de hotéis também, bem distribuído, indexador também com IPCA e CDI. Próximo fundo da minha carteira que foi bem, eu gosto muito, é a maior posição da minha carteira, foi o KNCR11, também de recebíveis, 1,1% distribuídos no último mês e 13,52% nos últimos 12 meses, com uma característica, tá? Praticamente tudo aqui, o indexador, está vinculado ao CDI. Então, 95% dos títulos dos fundos estão vinculados ao CDI. 95% dos títulos desse fundo aqui estão vinculados ao CDI. O que acontece? Enquanto a Selic tiver cara, o fundo vai estar pagando bem. Charlão, e se a Selic for para 1%, o que acontece com esse fundo? Vai pagar muito menos. Então, quando a Selic começar a cair, e tomara que ela caia, esse fundo vai começar a pagar menos ao longo do tempo. E aí o valor da cota vai cair. Então, ó, olho vivo, vocês têm que ficar ligados nessa movimentação. É muito importante, tem que tomar cuidado, tá? É importante ter isso. A minha maior posição, em algum momento, eu vou começar a deslocar isso. Mas aí eu mostro aqui. Próximo fundo, CVBI11, pagou 1,22 no último mês e 13,91 nos últimos 12 meses, o acumulado, tá? É um fundo de recebíveis. Eu gosto muito do relatório deles, até recomendo que vocês baixem os relatórios desses fundos, super bem distribuído na parte de segmento. Então a gente vê 15% em um segmento, 13% em outro, 12% em outro. É um fundo mais vinculado ao IPCA. Nós vimos aqui no vídeo realmente fundos mais vinculados ao IPCA. Então eu mostrei aqui 5 fundos de acordo com uma matéria e 5 fundos da minha carteira, os que pagaram melhor ali. E para surpresa de ninguém, quase tudo do segmento de recebíveis. São os fundos que estão pagando melhor. Ou porque o IPCA deu uma andadinha, e aí você tem que pegar sempre 2, 3 meses para trás, que ele vai corrigindo, ou porque os fundos de tijolo aí não estão pagando muito bem, com vários probleminhas, tá? Tem um outro ponto interessante que a galera me pergunta, poxa, mas acho estranho, cara, muitos desses fundos de recebíveis pagam quase igual sempre. Porque eles vão fazendo um bem bolado ali, opa, faturou muito esse mês, guarda um pouco para o mês que vem, guarda um pouco para o outro. Então eles vão equilibrando isso também, tá? O fundo é obrigado a distribuir no mês ali certinho quanto ele deu. Então nós vimos tudo isso. Qual o problema aqui? Que muitos fundos aqui da listinha, tanto do jornal quanto da minha carteira, esses fundos estão pagando bem, mas olha só na tela aqui, ó, a cota caiu. Então nós temos um fundo aqui como exemplo que a cota caiu 24%. Tudo bem que não foram todos, tiveram uma perda muito grande, outro caiu 6%, outro quase 2%, outro quase 2%, outro 6% também por cento. Então, vários fundos tiveram uma queda. Então o fundo está pagando 1 e pouco todos os meses, mas caiu 6 no último ano. Ok. Está até menos pior do que eu imaginava. Mas vocês têm que tomar cuidado. Imagina que você pega isso aqui e monta uma carteira só de recebíveis. A hora que a inflação despencar e que o CDI despencar, você vai ficar chupando o dedo. Então o mix é muito bacana. Tijolo, recebíveis. Cuidado para não vender na baixa e comprar na alta. Caso a Selic caia, e eu espero que ela comece a cair daqui a pouco, vocês vão ver o que vai acontecer com o fundo de tijolo. Eu vou até guardar esse vídeo aqui. Produção, guardem esse vídeo, salvem ele no Drive, numa pastinha queda Selic. E aí vocês vão ver o que vai acontecer com os fundos imobiliários. Quem fica falando mal o tempo inteiro. De qualquer forma, quem quisesse montar qualquer uma dessas carteiras aqui, não pagaria caro. Esse aqui é o bacana dos fundos imobiliários. Então, ó, a carteirinha da matéria ali, os 5 fundos, com R$226 você monta uma carteira dessa. Você receberia R$3 de dividendo, 1,36. Já os 5 fundos que eu falei da minha carteira, que tem um fundo de fundos e os outros 4 aqui de recebíveis, você conseguiria montar com R$346 e receberia R$3,73 de dividendos. Se você quisesse montar uma carteira com os 10 fundos,
você pagaria aí 500 pratas e receberia 1,19. Detalhes importantes aqui. Cuidado com a escolha dos fundos imobiliários só se baseando nos dividendos. Nós estamos num momento crítico, no princípio de uma crise de crédito, provavelmente. E o que são esses fundos de recebíveis? Ah, Charles, um fundo de recebíveis tem recebíveis. E o que são recebíveis? Dívidas, crédito. Então, sim, existe a possibilidade de um problema de crédito. Ah, Charlão, mas o fundo de crédito, ele tem garantias, os imóveis. Tudo bem, meu irmão, mas um fundo que tem lá títulos de loteamento, se os loteamentos não forem pagos, o fundo vai pegar os loteamentos. Vai fazer o que com loteamento? Eu não quero loteamento, eu quero dividendo, porra. Entendeu? Esse é o grande ponto. A gente tem que tomar cuidado com isso, são recebíveis. Por isso, não sai enchendo a sua carteira de fundos recebíveis, tá? Controla isso, toma cuidado, não é nenhuma recomendação. Só tô falando aqui que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, mesmo assim, com todas as críticas que todo mundo faz por aí, eu considero um ponto interessante ter fundos imobiliários na carteira, tanto de recebíveis quanto de tijolo. Não fico olhando, mas no comparativo nos últimos anos, o IFIX versus o Ibovespa, tá bom, mas não é minha carteira. Minha carteira vai muito bem, obrigado. Todos os meses eu recebo dividendos e estou reinvestindo. E investir em fundos imobiliários e ações, esse movimento que a gente faz aqui, acaba me obrigando a querer ganhar mais dinheiro com o meu trabalho para ter mais dinheiro para investir. Então, investir, começar a investir, te gera uma vontade de ganhar mais para investir mais. Onde é que entra isso num gráfico, numa curva? Em lugar nenhum. Você não consegue calcular isso, o impacto que vai ter na tua vida. Pegar o teu celular, baixar... Eu só não dei uma porrada no meu celular porque esse é o 14, é o novo, e o outro eu quebrei a câmera numa brincadeira dessa, tá? Mas vamos lá. O impacto que tem na tua vida, baixar uma corretora e começar a investir, não dá para medir. Daqui a 30 anos você vai lembrar, puta, comecei lá vendo um louco, quebrava a mesa, quebrava o telefone, investia, aí você vai querer ganhar mais dinheiro. Essa é a beleza da coisa. Honesto, né? É claro, tá? Então falei aqui, 5 fundos de uma matéria, 5 fundos da minha carteira, e antes de ir embora, vocês têm 2 compromissos comigo. 1, se inscrever no canal, e 2, me falar aqui nos comentários qual o seu melhor fundo imobiliário. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.